A Rádio Pavio que Fumega apresenta Café Rima com Fé. Meditação matinal para um dia abençoado, com a missionária Ana de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é a missionária Ana de Deus e está começando o Café Rima com Fé pela Rádio Pavio que Fumega. E o tema de hoje é: as primícias pertencem a Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, tem pessoas que têm o hábito de acordar e a primeira coisa que ela faz é tomar seu banho, antes de começar qualquer atividade. E isso é um hábito muito bom, porque além da higiene, a pessoa se sente melhor, e se estiver sonolenta já desperta na hora. E há outros que antes de qualquer coisa oram a Deus entregando a Ele o seu dia. E isso é maravilhoso, porque quando começamos entregando a Deus as primeiras horas do dia, tudo flui de forma maravilhosa. A palavra de Deus nos orienta a honrar a Deus com os nossos bens e primícias, ou seja, com os primeiros frutos. Primeiro é Deus. Ele deve ser o centro da nossa vida. Deus quer ser reconhecido, honrado por seus filhos. Dias atrás, eram umas 9 mulheres, nós estávamos comemorando o aniversário de uma amiga, da Sheila, e ali todas queriam ganhar o primeiro pedaço de bolo. Eu mesma queria ganhar também, e todo mundo. E aí eu fiquei pensando, a Sheila é uma menina muito inteligente, muito sábia, ela com certeza vai oferecer o primeiro pedaço de bolo para ela mesma. E aí ninguém ia ficar com ciúmes, ninguém ia ficar falando, gosta mais de fulana do que de mim, gosta mais de ciclana, porque é assim que a gente sabe que é, Mas ela me surpreendeu e ela foi além. Ela ofereceu o primeiro pedaço de bolo a Deus. E eu fiquei muito feliz, porque com certeza ela não poderia ter feito uma escolha melhor. Isso se chama honra. O primeiro pedaço não é melhor que o restante do bolo, não é mais gostoso, não é mais fofinho, não, é tudo igual. Mas quando ofertamos o primeiro pedaço do bolo para alguém, isso é uma declaração de honra, de distinção, de amor. Isso significa que Deus é para aquela pessoa o centro da vida. É a pessoa mais importante. Honrar a Deus não muda, porque Deus é imutável, mas muda a nossa vida, a nossa história, e nós alcançamos o favor dele e chamamos a atenção para a nossa vida. Quem tem filho pequeno sabe que quando tem apresentação na escolinha e a criança vê os pais na plateia, ela faz de tudo para chamar a atenção. Ela erra a coreografia, ela pula mais alto, ela grita, ela fica na frente, sai do lugar dela, empurra o coleguinha que devia ficar na frente, balança os braços, sempre com os olhinhos voltados para o pai, para ver se ele está olhando, E quando termina a apresentação, ela quer logo saber se o pai gostou, porque a aprovação do pai é extremamente importante. Amados, Deus não negocia o primeiro lugar. O primeiro lugar é dele, pronto. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, você nunca entendeu o princípio da honra, porque honra não é para quem precisa, mas é para quem merece. E o nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. No livro de Gênesis, fala sobre a oferta de Caim e Abel. Os dois ofertaram ao Senhor, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. Abel trouxe das primícias, ou seja, os primeiros frutos, enquanto que Caim levou a sua oferta nos fins de um tempo. Ou seja, não foram as primícias. Isso significa que ele não honrou a Deus com os primeiros frutos. Ele provavelmente a Bíblia não relata, não se sabe se foi um mês depois, 2 meses, 3 meses, 6 meses, só que ele levou nos fins de algum tempo. Deus certamente nunca aceitará ser lembrado depois de uns tempos. Deus não está interessado na oferta, e sim na honra.
É o exemplo do pedaço de bolo. Quando alguém recebe o primeiro pedaço de bolo, todas as atenções se voltam para aquela pessoa. E todo mundo sabe que ela é especial, a mais top ali para o aniversariante. Quem é que nunca foi numa festinha de aniversário, né, de adulto ou de criança, principalmente de criança, e na hora de entregar o primeiro pedaço fica todo mundo na expectativa. Vai pra avó, vai pro irmãozinho, vai pro pai, vai pra mãe, vai pra madrinha. Não é assim? Todo mundo fica na expectativa. Todo mundo quer ganhar o primeiro pedaço. E quando ganha, meu Deus, é aquela alegria, é aquela honra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu nunca perguntei para os meus filhos, né, quando eles faziam aniversário, para quem seria o primeiro pedaço de bolo. Eu mesmo sempre fiz o bolo para eles. E eu ficava pensando, vai que eles falam que seria para o pai, né? Eu ia ficar chateada, ia mesmo, né? Porque, como mãe, eu queria ser honrada com o primeiro pedaço de bolo. Eu queria que eles falassem, olha, mãe, é para a senhora. Mas, para não correr esse risco, eu não costumo perguntar, né? Quando o meu filho Natan era pequenininho, cerca de 1 aninho mais ou menos, gente, eu amava ir buscar meu filho na escolinha. Sabe por quê? Porque toda vez que ele me via, ele abria aquele sorriso mais lindo do mundo. E só faltava se jogar do carrinho para que eu pudesse pegá-lo. Eu nunca me cansava daquele sorriso. Eu nunca me cansava da alegria com que ele me recebia. Eu me sentia profundamente honrada com a maneira como ele me recebia. E sempre era uma alegria na hora de buscá-lo. Eu ia muito feliz, porque ele me honrava com um sorriso e um brilho nos olhos. Então sempre tirava ele da cadeirinha, enchia de abraços, de beijos. Era uma forma de eu pagar por todo aquele amor que eu via nos olhos dele. E você, meu amado? Com o que você tem honrado a Deus? Você tem dado o seu melhor ou você tem dado para Deus as sobras? Eu só quero te dizer uma coisa. Ele não quer e nem precisa de sobras. Ele quer ser honrado. Você está dando para ele o quê? A oferta da viúva pobre? Aquela viúva lá que pegou tudo aquilo que tinha e ofertou na casa de Deus? Ou você tem dado aquilo que tem muito, não fará falta nenhuma para você? Sabe aquelas pessoas em situação de rua que ficam nas portas dos restaurantes ali implorando por um prato de comida? É uma situação extremamente humilhante, não é? Mas elas se submetem a isso porque elas precisam. Mas Deus não precisa. Ou Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não ocupa lugar nenhum. Muitos se lembram de Deus apenas quando os problemas batem à porta. Deus não quer ser lembrado quando você está numa situação difícil. Isso não é honra. Isso é usar Deus como válvula de escape. Lembra das parteiras que faziam parto das mulheres hebreias? Faraó ordenou a elas que quando nascessem crianças do sexo masculino elas deveriam matar. Pois é, mas elas desobedeceram ao Faraó, porque elas preferiram honrar a Deus, mesmo correndo perigo de morte, porque todo mundo sabia que quem se atrevesse a desobedecer o poderoso Faraó seria morto. Mas elas desobedeceram, porque elas preferiram honrar a Deus. E como elas honraram a Deus, o Senhor as abençoou poderosamente. Deus as recompensou muito. Você não ficaria comovido recebendo um presente de alguém muito pobre, que economizou cada centavo só para te honrar, que deixou de comprar coisas para si só para te alegrar? Certamente que sim. Você ficaria feliz. Agora imagine o nosso Deus. Antes de aceitar a oferta, Ele aceita primeiro o ofertante, como foi no caso de Caim e Abel. Se você quer ser abençoado, coloque Deus em primeiro lugar, coloque Deus na frente, né? Como fez Abel. Agora, se você quer ser rejeitado, coloque Deus no fim de alguns dias, como fez Caim. Se Deus não te aceitar, Ele certamente não aceitará também a tua oferta, porque não se trata da oferta, e sim do ofertante, de como você oferta. Porque se fosse oferta em si, amados,
Deus teria aceitado a de Ananias e Safira quando venderam uma propriedade e retiveram parte do dinheiro ali na igreja primitiva. Eles não queriam a honra para Deus. Eles queriam a honra para si. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca queira ficar com algo que não pertence a você. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Quando alguém interfere nesse processo, pode estar correndo risco de morte, como foi no caso de Ananias e Safira. Os dois acabaram morrendo, porque queriam receber para si a honra. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. O café acabou, mas permaneça na fé. Você ouviu Café Rima com Fé. Meditação matinal para um dia abençoado com a missionária Ana de Deus, que volta amanhã.